Agora vamos entrar nos conteúdos, a questão da atividade mediada e dos instrumentos. Então, para Vygotsky, a origem da conduta consciente, essa que nós temos aqui, né, de saber que sabemos e de fazer com intenção, ela surge inicialmente externa ao indivíduo. Então, ele está se opondo a concepções muito fortes de sua época, na década, no final do século XIX, começo do século XX, de inatistas, né, imaginando que as características humanas, elas, por algum motivo, pura e simplesmente amadurecem e afloram no comportamento das pessoas. Então, ele está se opondo e dizendo que a consciência, ela é inicialmente externa. Portanto, ela está nas relações mediadas por instrumentos. E vamos entender um pouco mais o que ele está chamando aqui, né, de instrumento. O instrumento, ele medeia e controla a ação voluntária sobre o mundo e sobre os outros e sobre si mesmo. Então, quando nós, se você entregar uma colher na mão de uma criança que ainda não conhece a função ou o significado desse objeto, o simples fato dela manusear o objeto ou ter qualquer tipo de interação com o objeto não permitirá a ela compreender a função deste objeto e usá-lo da forma como ele foi culturalmente pensado. Então, para que ela use a colher, ela vai ter que adaptar os seus movimentos, até então aleatórios, erráticos, em relação a esse objeto, ao seu uso. Então, apanhar pelo cabo e usar a parte côncava da colher para pegar o alimento, enfim. Isso é só um exemplo. E eu poderia estender, né, esse exemplo a todo tipo de instrumento, incluindo esses computadores que estamos usando agora, né, e demais recursos. Todos eles têm o papel de mediar e controlar a nossa ação voluntária sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Então, vamos entender melhor isso. Esses instrumentos, como eu acabei de dizer, né, a sua função e seu significado não estão neles, apesar de que o patrimônio histórico de construção desse instrumento está incorporado na sua forma, né? Mas a sua função não está nela. É semelhante, é um raciocínio semelhante ao que o Marx faz em relação à teoria do valor, né? Dizendo, olha, o diamante não é o valor do diamante não está no diamante, mas no trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Vygotsky está fazendo algo semelhante com o instrumento aqui. Então, não está na colher a sua função e seu significado, né? A sua função e seu significado está na cultura e vai ser, então, internalizado pelos indivíduos através das relações sociais. É justamente esta internalização que as meninas lobo foram privadas, né? E por isso não desenvolveram, não adiantava você mostrar uma colher para elas, elas não seriam capazes de utilizá-la, né? Não utilizavam nem as mãos, comiam direto com a boca, como mostram as fotos. Então, continuando, vou fazer, então, uma breve distinção entre o psiquismo animal e o psiquismo humano, aqui sem juízos de valor, né, uma distinção concreta, científica, sobre a condição de cada tipo de psiquismo. O psiquismo animal, ele tem a seguinte característica. Nele, há uma fusão, há uma identidade entre a ação deste animal, né? Então, por exemplo, seu cachorrinho, seu gatinho, e os objetos ou situações com os quais ele interage, incluindo você mesmo, o dono ou a dona dela. Então, o que não acontece no psiquismo animal é que essa ação que está em fusão com os objetos e situações, ela não tem nenhum tipo de mediação. Então, eu gosto de explicar o seguinte: o cachorrinho sabe que você está saindo de casa? Sabe. Ele só não sabe que sabe. E essa é toda a diferença. O cachorrinho fica feliz quando você chega em casa? Fica feliz, se joga no chão, abana o rabo, né? Mas ele não sabe que está feliz.
Nossa, Marcelo, mas como que você pode fazer essa afirmação? Horas, é só observar o comportamento do cachorro. Por que que eles não são capazes de, por exemplo, se organizar de alguma maneira para contestar, né, os maus tratos que alguns seres humanos cometem contra os cachorrinhos, né? Eles não podem, porque para se organizarem coletivamente, eles precisariam primeiro ter consciência deles mesmos, para então ter consciência dos outros, e aí fazer as coisas coletivamente, né? E aí o pessoal sempre vem agora nessa parte com os animais que vivem de forma gregária. Se vocês quiserem, depois no debate eu aprofundo mais um pouco essa coisa da convivência gregária de alguns grupos de animais, mas isso é muito diferente do ponto de vista psicológico do psiquismo humano. Então vamos a ele. Qual que é a diferença, então, né? O que acontece com o ser humano? Nós também temos uma ação sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos, em determinadas situações e objetos, que aqui eu estou chamando de significante. O que entra no meio disso, o que medeia, o que se coloca entre uma coisa e outra, é o principal objeto de estudo do Vygotsky, no seu principal livro, que é o Pensamento e Linguagem, o signo e significado das palavras, que são eminentemente culturais, não estão na pessoa quando ela nasce. Então, é essa triangulação que faz toda a diferença do ponto de vista psicológico, possibilitando, enfim, a distinção entre sujeito e objeto. Agora, eu sou capaz de colocar o mundo, as outras pessoas e eu mesmo como objeto da minha própria consciência, do meu próprio pensamento. O que está, inclusive, na definição ontológica de trabalho do Marx, quando ele fala da teleologia, né? A teleologia é uma expressão da internalização dos signos. Então, depois a gente pode também fazer essas correlações. Continuando, então, o Vygotsky vai fazer a síntese aqui para nós, né? Enquanto os instrumentos objetivos, as coisas, as pessoas, né, se voltam para fora, são externos, mediando e ampliando a ação consciente sobre o mundo. Os signos, que eu já vou explicar melhor o que são, eles são instrumentos simbólicos. Olha que interessante, né? O Vygotsky está fazendo um paralelo aí entre a colher e o nome do objeto, colher, né? Instrumento simbólico, que está voltado para dentro. Para dentro em que sentido, Marcelo? No sentido de mediar e ampliar o alcance dos processos mentais, possibilitando, então, o famoso e tão importante para a educação escolar, autocontrole da conduta. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, apresento a vocês agora, passando para o próximo assunto, a Lei Geral do Desenvolvimento, formulada por Vygotsky. Vygotsky, então, afirma que existem dois tipos de processos psíquicos. Os processos interpsíquicos, aqueles que se estabelecem entre as pessoas, através do uso dos signos externos, como no caso da língua portuguesa, nós estamos agora em franco processo interpsíquico, né? Usando a língua portuguesa como signos externos. E os processos intrapsíquicos, então aqueles propriamente internos, que não têm expressão pública, e que são de interesse, né, particular da psicologia, e o estudo desses processos intrapsíquicos é que cria e dá informações, traz conhecimentos sobre como uma coisa, o que caracteriza uma coisa e outra. Bom, o que o Vygotsky vai afirmar na sua lei geral? Ele vai afirmar que há uma determinância dos processos interpsíquicos para os intrapsíquicos, ou seja, ele afirma de forma clara que qualquer característica propriamente sua, hoje, existiu primeiro na relação com os outros. Como essas relações são complexas e difíceis de serem pura e simplesmente repetidas, né, nas relações sociais, os processos interpsíquicos acabam se tornando únicos também, tá? Então, isso é que faz com que nós não sejamos exatamente iguais uns aos outros, mas nós também temos muitas semelhanças, né?
E essas semelhanças também são formadas nas relações interpsíquicas. Então, se o aluno é nervoso, se o aluno é agitado, se o aluno é atento, todas essas características, elas foram inicialmente formadas na relação com os outros. E se elas foram formadas nas relações com os outros, isso quer dizer que, para modificar a conduta dos indivíduos, nós precisamos antes modificar as relações interpsíquicas. Certo, pessoal? Como que isso funciona? Através do que nós chamamos, quer dizer, que o Vygotsky, né, chamou, e que nós estudamos hoje, a internalização dos signos. Vamos entender melhor o que é esta internalização de signos. Celinha, se quiser complementar, me interrompe, hein? Aproveitando a sua aguinha, então, né, antes de propriamente caracterizar a internalização, eu penso que esse ponto, pessoal, é um divisor de águas na concepção do Vygotsky em relação a outras teorias, né? Porque, em geral, se tem a visão de que a criança é um ser embotado com um conteúdo interno que vai se externalizar. Então, é comum se falar assim, tem que socializar a criança, como se ela tivesse um conteúdo ali que tem forças motoras internas e que vai se manifestando ao longo do desenvolvimento. E a afirmação que está agora em tela, né, inverte, tal como Marx inverteu Hegel, inverte essa lógica, mostrando que é das relações que estão externas ao psiquismo que o nosso psiquismo individual se constitui, claro, de maneira única e individual, mas tendo como gênese os psiquismos que nos rodeiam, né? E eles se apresentam nas pessoas e nos objetos, no uso dos objetos. E dessa forma, cada um vai constituindo a sua individualidade, mas a partir das relações em geral. Legal, meu bem. Vamos lá. Então, a internalização, definição, né, pessoal? Vamos lá. A internalização é a apropriação pelo aprendiz de significados socialmente compartilhados e representados por signos. Aí ele faz um porém importante. Tal internalização só se conclui e gera desenvolvimento se estes signos realmente se tornarem instrumentos internos da conduta consciente. Então, vou tentar explicar isso de maneira esquemática. Vamos lá. Imaginem que essas esferas são conhecimentos de um indivíduo, de um aluno, por exemplo, tá? Então, são coisas que ele sabe, e essas coisas, obviamente, têm nexos entre si, que são, então, portanto, signos aprendidos. Alguns aprendidos no cotidiano, outros aprendidos na escola, enfim, né? Todos os conhecimentos que esse indivíduo tem. Eu vou exemplificar como que um signo, ele até pode iniciar o processo de internalização, mas essa internalização não se conclui. Então, quando que isso acontece? E vocês vão perceber que isso tem muita relação com sala de aula. Então, está lá os nossos alunos em sala, e você apresenta um conhecimento novo, ok? Começa um assunto novo com os alunos. Só que a relação entre esse assunto novo e aquilo que eles já sabem, é uma relação tênue, né? Uma relação feita de forma breve, e que não necessariamente alcançou realmente os nexos causais necessários para essa conexão. O que vai acontecer com o tempo? Pode ser que esse aluno até vá muito bem na prova, né, que você faz ali, recente, mas provavelmente, com o tempo, se a internalização não se concluir, esse nexo vai se perder do ponto de vista psicológico e aquele conhecimento, ele até pode permanecer dentro do sistema psíquico apenas, entre aspas, como uma memória. Aspas por quê? Porque não estamos aqui satanizando a memória, né? A memória é uma função psíquica tão importante quanto as demais, e sem memória não tem aprendizagem, né? Então, cuidado para não satanizarmos a memória. Então, você até pode se lembrar, por exemplo, quais são
algumas fórmulas matemáticas, alguns movimentos literários, mas você não relaciona aquilo com mais nada, por exemplo, né? E provavelmente, depois de muitos anos, ao sair da escola, se você ainda se lembra, você não faz relação daquilo com mais nada, ou então você até se esquece, né? Essa memória se esvai. Houve internalização, então? Não houve. Quando, então, há internalização? Ou seja, quando há desenvolvimento? Então, vamos de novo. Lá vamos nós tentar ensinar novamente aquilo a que nos propomos, né? Só que agora, ao invés de fazer uma relação breve, passageira, né? Eu faço uma relação mais consistente, a partir de princípios pedagógicos, né? E partindo da prática, daquilo que o indivíduo sabe, que a gente até pode chamar de prática social inicial, sincrética, né? Podem ser os conteúdos da aula passada, enfim, e relacionando com o que esse indivíduo, com o conhecimento novo que você está ensinando neste momento. Mas não só uma relação, tantas quanto forem necessárias com outras coisas que ele sabe, de aulas anteriores ou de outros espaços da vida. Se isso acontecer de maneira significativa, esse conhecimento ele vai se interconectar aos conhecimentos já sabidos. E ao estabelecer essas relações, esses nexos, o indivíduo ele começa a desenvolver uma autonomia intelectual, claro que dentro do nível de cada período do desenvolvimento, né, minha gente? A criança, o adolescente, a depender da idade, a gente vai falar dos períodos mais para frente. Até o ponto em que ele é capaz de, então, estabelecer uma relação por ele mesmo. Veja que essa relação por ele mesmo, ela não foi casual, né? Ela foi conduzida pelo professor. Né? O professor fez a relação com os conhecimentos mais próximos, permitindo, então, criando as condições objetivas e subjetivas de uma relação outra que você não tinha explicitado, mas que ele foi capaz de perceber através, né, desses nexos. E se isso acontecer, e você conseguir verificar isso, por exemplo, num processo avaliativo, então, nós temos, finalmente, né, um momento catártico de que esse estudante vai fazer, então, outras e outras e outras relações consistentes, corretas, né, não podem ser relações aleatórias, ampliando as possibilidades intelectuais dele, e não só intelectuais, né, de todos os níveis psicológicos, e então provocando desenvolvimento. Isso é internalização. Se isso acontecer, então aquele signo novo passa então a ser um signo aprendido. Ele não vai ser mais esquecido de nenhuma maneira, não só como uma memória, mas como um conhecimento, efetivamente, ok? Que medeia a sua conduta consciente com o mundo, com os outros e com ele mesmo. Dito isso, a gente volta lá na lei geral. A partir do momento em que o signo é internalizado, se torna então uma capacidade intrapsíquica própria da pessoa, ela se torna então instrumento da relação com o outro. Então aquela criança que inicialmente não era capaz de, para conseguir, sei lá, né, um brinquedo, ela precisava dar uma pancada na outra criança, porque ela não tinha ainda os signos para mediar a conduta dela. Agora, conversando, aprendendo a pedir, a usar da linguagem, óbvio, sempre sob a orientação do professor e da professora para que isso se realize, né? Isso vai alterar as relações, criando a possibilidade de novas internalizações e assim por diante. Então, veja que sem a internalização e sem os processos interpsíquicos iniciais, isso não aconteceria. Daí, a gente já vai pensando em algumas consequências educacionais. Muitas vezes, a gente espera que as crianças se aquietem, ou que os adolescentes se aquietem, para começar a aula, né? É claro que em muitas situações isso vai ser necessário quando o negócio está realmente muito difícil, né? Mas, entendam que o autocontrole da conduta, ele não é pré-requisito do ensino, ele é consequência. E a gente vai entender melhor isso daqui em diante. Então, seguindo, para que a gente entenda bem, então, o que é o signo, já que ele é tão importante, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de um texto da Pasqualini, da Juliana Pasqualini. Então, vejam, nós temos ali símbolos, né?
E esses símbolos, a eles estão associados significados. Então, se a estes símbolos, né, se a esses sinais estão associados significados, nós podemos chamá-los de signos. Então, nós temos ali, né, perigo, caveira, morte, proibido fumar e o símbolo de infinito, um símbolo de trânsito, né, reduzir a velocidade, um símbolo de afeto, de carinho, de amor. Então, os signos, eles são sinais que portam significados sociais. São a chave para a formação das funções psíquicas superiores. Então, não só esses símbolos, gente, mas as palavras aqui também são signos, porque tanto o símbolo quanto a palavra, eles carregam um significado socialmente compartilhado, e que vai ser, então, internalizado pelos sujeitos. Do interpsíquico ao intrapsíquico, ok? Então, vamos entender exatamente qual o impacto dessa internalização nas funções superiores, já caminhando aí para o encerramento da minha parte. Funções psíquicas. O que são funções psíquicas, minha gente? Funções psíquicas são diferenciações que acontecem no funcionamento psicológico dos indivíduos à medida em que as atividades que eles realizam exigem dele essas capacidades. Então, essas funções, como vocês vão ver, já vou dar exemplos delas, mas já posso mencionar para vocês irem se situando, são a linguagem, o pensamento, a memória, a atenção, correto? É nas relações sociais que nós exigimos memória dos indivíduos e essa memória, então, através dessas exigências e pela mediação dos signos, vai gradualmente se formando. Mas vamos entender a história dessa formação, porque não começa assim. Começa com as chamadas funções psíquicas elementares, aquelas com as quais nós nascemos, portanto, elas são inatas, e elas são involuntárias. Involuntárias porque não são mediadas por signos, tá? Então, o bebê tem pensamento? Tem. Tem linguagem? Tem. Tem memória? Tem. Mas é memória não mediada. É memória como função elementar. É atenção involuntária, atenção não mediada, ok? Portanto, ela não envolve intencionalidade. Ele lembra, ele percebe, ele se atenta, mas tudo sob controle dos estímulos externos e não por motivações internas neste momento. Acontece o mesmo com os cachorrinhos, tá? Cachorrinho também, os animais também têm suas funções psíquicas elementares, tá? Bom, mas aí, pelo processo de internalização de signos, e a partir do momento em que estes signos medeiam esses processos, tá? Inicialmente na ação e depois sendo gradativamente internalizados, essas funções, elas superam, por incorporação, as funções elementares, formando, então, o que nós chamamos de funções psíquicas superiores. São chamadas superiores pelo Vygotsky, não por mero juízo de valor, tá? São chamadas superiores porque as possibilidades psicológicas das funções superiores o alcance delas é maior do que o das funções elementares, tá? Então, capacidades superiores, vamos dizer assim, que constituem a consciência, né? Lembrem-se, o Vygotsky tem como objeto a consciência, ele está tentando entender a consciência aqui, né? As funções psíquicas superiores são aquelas, então, portanto, mediadas por signos, são aprendidas e voluntárias, mas as coisas não estão resolvidas de uma vez para sempre quando uma função passa para a condição de superior, tá? Não é um estalo, é uma história de desenvolvimento. Cada uma delas tem essa história. A gente não vai aprofundar a história de desenvolvimento das funções, seria impossível, né? Mas é bem interessante entender esse processo. O que interessa para nós aqui é entender que a função superior pode continuar se desenvolvendo. Não é porque ela já é superior que o seu desenvolvimento se encerrou, tá? A gente, por exemplo, dominou a linguagem intelectual quando começamos a falar, nos comunicar, seja na língua oral, seja a língua de sinais, enfim, não importa. Nós
galgamos a condição de função superior, mas nós estamos até hoje desenvolvendo a nossa linguagem, né? Na forma escrita, né? Todo mundo aqui produzindo pesquisa, trabalhando, escrevendo sempre, a gente está sempre ampliando a função superior da linguagem, para dar um exemplo somente de que esse desenvolvimento não cessa. Então, para que vocês entendam aqui quais são as funções estudadas pelo Vygotsky: sensação, percepção, memória, atenção, linguagem, pensamento, imaginação, olha que interessante, né? Emoções e sentimentos. Ele estudou todas elas, mas, óbvio, deu ênfase a duas em particular: a linguagem e o pensamento. Então, eu vou usar a linguagem e o pensamento para explicar uma outra característica das funções psíquicas, que é o fato delas existirem e atuarem em intervinculação entre elas. Então, vamos lá. Imaginemos essas duas linhas como as funções do pensamento e da linguagem, que inicialmente, segundo Vygotsky, se desenvolvem de modo paralelo, tá? A linguagem, quando ela é linguagem pré-intelectual, e o pensamento, quando é pensamento pré-verbal. Isso a gente observa no bebê pequeno, né? Em determinado momento desse desenvolvimento, em função da internalização do signo, essas duas funções se interconectam e seguem interconectadas por todo o desenvolvimento, gente. A relação entre as funções, ela não cessa depois que a conexão acontece. Se acontecer alguma fratura nessas conexões, nós já estamos aí falando de processos patológicos, né? Se for o caso, a gente fala um pouquinho disso no debate. Mas vamos para o desenvolvimento típico, né? Então, as funções psíquicas da linguagem e do pensamento, quando se tornam funções superiores, superam as suas formas elementares, por incorporação, né? E a linguagem, então, se torna linguagem intelectual e o pensamento verbal, tá? O que faz essa conexão é justamente a internalização do signo. E aí, para nós, é até difícil imaginar o que é pensar sem conteúdo, né? Que é o caso do pensamento de uma criança, de um bebezinho, que ele tem processos cognitivos, mas esses processos cognitivos não têm conteúdos, né? Significados ainda.